senhora está ao vivo. Já? Já, deixa o povo entrar. A senhora vai vendo aqui, assim vai aparecendo o pessoal entrar. Ou então aqui embaixo aparece o pessoal entrar. A senhora entra. Daqui a pouco o povo entra. Porque o povo é curioso. Alô, Tânia, que bom que você está aí. Que bom, Diana. Boa noite para você. Vamos aqui, não é? Juntos, já começando as nossas vibrações de paz, para iniciarmos nosso trabalho. Boa noite, Laís. Muita paz para você. Grace. Muito bem, Grace. Obrigada pela sua presença. Cerqueira. Nossa amiga Vicinha, Grace. Muita paz para todos vocês. Primeiro, Ele já entrou, mas ele tem que pedir para solicitar, ele tem que solicitar. Mas eu não. Boa noite, minha madrinha. É Raimundo. Boa noite, meu irmão. Que bom. Ele solicitar para entrar. Como é solicitar para entrar? Primeiro tem que solicitar. Mas ele disse que não vai solicitar, não. Ele só vai assistir. Pois é. Que bom que todos nós estamos aqui, não é? Iniciando essa tarefa, trazendo a nossa energia de paz. Então, quem quiser pode compartilhar. Quem quiser compartilhar, pode fazer. Chamar outras pessoas. E vamos então iniciar o nosso trabalho. Não é, meus irmãos? É sim uma alegria muito grande estar com todos vocês. Meus amigos do CETRASC, não é? Trabalhadores compromissados, que eu parabenizo por todo esse ano de trabalho. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, sintonizando com a espiritualidade superior, para agradecermos esta casa que nos foi facultada para a nossa evolução. Agradecer a Jesus, agradecer ao Pai Celestial, pelos espíritos benfeitores que nos assistem. Que eles sejam abençoados. Assim como aqueles trabalhadores da primeira hora que já estão no mundo espiritual e que, por certo, lá estão também vibrando, felizes pelo trabalho que se desenvolve nessa nobre casa. E assim, agradecidos ao Mestre Jesus e louvando ao Pai Celestial, nós iniciamos o nosso trabalho dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofenderem. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso são o poder, o reino e a glória para sempre. Que Deus nos abençoe. É isso, meus amigos. É com muita alegria que eu estou aqui e honrada também pelo convite que me foi feito para participar deste momento de alegria de todos vocês, quando o CETRASC faz 43 anos. Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. Realmente é um nome de muita responsabilidade. E eu parabenizo a todos por mais um ano de trabalho e principalmente nesse momento difícil que é o momento da pandemia. Aceitem um abraço amigo da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Na caravana baiana da Fraternidade de 2021, que encerramos há pouco tempo, nós trabalhamos um tema chamado O Ser e o Mundo Espiritual, onde entre as várias reflexões, uma ficou muito clara para todos nós, que é a seguinte: a nossa condição como espíritos. Nós somos espíritos, criação divina, essência imortal, em contínuo processo de crescimento, manifestando-se temporariamente na condição humana. Era essa a lição que nós recebemos na caravana da fraternidade. Somos espíritos imortais. Mas além de espíritos imortais, nós somos também seres interexistenciais. Ou seja, nós participamos, vivemos entre dois planos de existência. A existência física, a dos encarnados, e a existência do mundo espiritual, do mundo dos desencarnados. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a vivência e a convivência entre esses dois planos é muito maior do que nós podemos imaginar. Tanto assim que na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida. E os espíritos da codificação respondem: muito mais do que pensais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós aprendemos que vivemos, não é, influenciados pelos espíritos, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, uma vez que somos seres interexistenciais. Aprendemos também que contamos com o amparo dos espíritos benfeitores, esses amigos que nos assessoram durante toda a nossa experiência reencarnatória. Todos nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso guia espiritual. E esses espíritos, eles fazem parte da nossa família espiritual. E que por dedicação e consentimento, é claro, do Pai Celestial, eles tomam a si a responsabilidade de nos amparar durante toda a nossa vida terrena. E assim, nós atraímos para a nossa vida espíritos benfeitores, desencarnados e encarnados. E é claro que a qualidade da nossa sintonia, depende a qualidade da nossa companhia.
E um desses benfeitores espirituais é André Luiz. André Luiz, que através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe assim, nos desvendou aspectos importantes do mundo espiritual. Ele, não é, através de Chico, que psicografou, nos trouxe uma série de obras, todas essas obras falando sobre o mundo espiritual e encabeçados por um livro chamado Nosso Lar. Então, a coleção André Luiz é uma das mais conhecidas, principalmente porque ele trata de diversos aspectos desse mundo espiritual e temos muita coisa a aprender. E ainda os espíritos nos dizem que precisamos aprender muito sobre o mundo espiritual para que nós consigamos tornar cada vez mais brilhantes a nossa casa, para que elas sejam um reflexo brilhante do mundo espiritual. Então, nós vamos verificar que não só André Luiz, mas outros espíritos também se comunicaram e nos trouxeram experiências muito importantes através das obras de Ivone, não é? De Amaral Pereira, Zilda Grama e de Valdo Franco, que está muito mais perto de nós. E todos eles, não é, falam sempre da vivência e da convivência entre os espíritos encarnados e desencarnados, cada um em seu plano, não é? E essa é a interexistencialidade que tanto nós ouvimos falar. Foi fundamentado nesses exemplos que o CETRASC estabeleceu como reflexões durante a sua Semana Espírita comemorativa dos seus 43 anos de existência de instituição importante, o tema Nosso Lar para Nossa Casa, cada centro uma colônia. Esse livro é de Sidney Arid e ele identifica o centro espírita como uma colônia. E como nós estamos falando agora muito nisso, como uma comunidade. E nesta noite, a nossa reflexão vai girar em torno desse assunto, de um assunto de grande relevância para uma casa espírita, que é justamente a questão da vivência e convivência entre esses dois planos. Como é que nós convivemos com esses dois planos e como nós o que podemos aprender da convivência no mundo espiritual para trazer para o nosso mundo físico de agora. E é claro que esse é um tema importante, porque não é, toda casa espírita deseja conservar-se dentro dos objetivos cristãos, precisa trabalhar muito sobre a questão da vivência e convivência. E a pergunta que está por lá, para balizar o nosso trabalho, é: como convivem os espíritos desencarnados? E o que é que nós podemos aprender com eles para empregar esses ensinamentos e exemplos em nossa casa espírita? Então, o primeiro ponto que nós temos a começar é relembrar os conceitos de vivência e convivência. O que é que significa vivência? Vivência significa prática. Vivência significa experiência. Vivência é conhecer através de uma experiência. Por quê? Toda prática resulta numa experiência. E toda experiência resulta numa habilidade. Então, quanto mais nós praticamos,
vivenciamos, mais hábil nos tornamos. E a vivência espírita é algo muito importante, porque é uma prática que deve ter como base o quê? O conhecimento espírita e os valores evangélicos. Então, viver a doutrina espírita é praticá-la dentro dos ensinamentos, dos postulados espíritas e dentro dos ensinamentos evangélicos. Ou seja, os valores, esses valores morais dos ensinamentos evangélicos vão nos auxiliar e nos tornar mais experientes. Porque eles vão dar suporte para adotarmos as atitudes, não é? Os posicionamentos dignos e tornar a nossa própria vida digna de ser vivida. Por isso é que toda casa espírita está sempre falando sobre a necessidade dos seus profitentes, trabalhadores e colaboradores vivenciarem a doutrina, ou seja, praticarem. Não basta saber, não basta conhecer todos os postulados espíritas se você não praticá-la, se você não vivenciá-la. Então, esse é o primeiro ponto que é trazido nessa análise. O segundo é o da convivência, que é também muito importante, pois a convivência vai se basear num pressuposto importante, que é o seguinte: todos nós interagimos uns com os outros. Nós somos interdependentes. E por que isso? Por que essa interação e essa interdependência? Na lei de sociedade, não é? Na questão 768, os espíritos afirmam o seguinte, que o homem deve progredir. Isso é uma assertiva. O homem deve progredir. Todos nós que estamos aqui precisamos e devemos, é o nosso grande objetivo, esse progresso. Mas sozinho isto não é possível. Por que não é possível? Porque nós não dispomos de todas as faculdades, nem de todas as habilidades. Então, daí nós precisamos do contato com outras pessoas, com outros homens. Por quê? No momento em que nós entramos em contato, vai ser possível, então, essa interdependência acontecendo, todos crescerem e progredirem, porque sozinhos nós não progrediremos. Então, Kardec, comentando essa resposta dos espíritos, ele disse o seguinte: mediante a união social, os homens se completam mutuamente para assegurarem seu bem-estar e progredirem. Então, nós podemos daí dizer que a convivência, como vida social, ela faz parte da natureza. Tanto ela faz parte da natureza que até os animais convivem. Os animais vivem em bandos, todos nós sabemos. E hoje em dia a ciência tem descoberto que também os vegetais e as plantas, elas têm o instinto gregário. É esse instinto gregário que nós também, seres humanos, possuímos. E nós vamos verificar que há esta necessidade de nós estarmos com o outro, chama-se alteridade. A alteridade está na base da convivência. Alteridade começa por alter. Alter significa outro, o outro. Então, a alteridade é o reconhecimento de que as pessoas são diferentes, as pessoas são singulares.
existe uma diversidade. E essa diversidade, ela é muito importante de nós entendermos, porque cada pessoa pensa, age de uma maneira. Então, reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a gente formar os grupos sociais. A gente aceitar as diferenças, a gente aceitar a diversidade que existe. E a diversidade é algo da natureza toda, tudo é diverso na natureza, não existe nada igual. Nem uma folha da mesma árvore, se a gente pegar para fazer uma comparação, nós vamos encontrar diferenças. Portanto, esse entendimento dessa diversidade vai fazer com que nós respeitemos o outro e, claro, com isso seremos mais tolerantes e formaremos grupos sociais equilibrados, aonde o respeito à singularidade alheia será uma tônica. Bem, todas essas reflexões de vivência e convivência vão nos levar ao retorno ao livro que nos foi trazido. No caso, no Centro Espírita, que Sidney Aride trabalha, o autor do livro vai apresentar para nós, ele apresenta o seguinte, que nesse Centro Espírita foram criados grupos de educação espiritual. Esses grupos de educação espiritual foram denominados grupos de vivência espírita, porque os objetivos deles estão voltados para a ampliação e aprofundamento da visão espírita, ou seja, do estudo, mas também para descobrir campos de ação na caridade e também formar laços de fraternidade, de amizade, sob a ótica cristã. Então, repare, ampliar e aprofundar o estudo, descobrir campos de ação na caridade e formar laços de amizade. Aí nós temos o quê? A vivência e a convivência, não é? Esses grupos objetivam essa vivência e convivência através de quê? A vivência através da caridade e a convivência através justamente desses laços de amizade que vão se formando. E aí, o autor diz que ao comparar esses grupos de vivência com o livro Nosso Lar, ele encontrou semelhanças muito interessantes e também lições de vivência e convivência em vários capítulos de Nosso Lar. E através de quê? Através do aconselhamento dos espíritos que os espíritos deram a André Luiz. Isso é muito interessante, não é? Então, esse Sidney pegou esses grupos de vivência e fez uma comparação com esse trabalho, com esses capítulos que se encontram em Nosso Lar e que se referem aos aconselhamentos que os espíritos deram a André Luiz. Mas esses aconselhamentos que eles deram para André Luiz estavam voltados para objetivos bem claros. Era a adaptação de André Luiz à colônia. Ele estava chegando na colônia Nosso Lar. Tinha saído do hospital e começou então a conhecer as coisas como era e se adaptar. Precisava se adaptar. É uma lição de adaptação à colônia. Depois, nós vamos ver que muitas dessas lições estão voltadas para o aproveitamento das oportunidades de trabalho, aconselhando ele a aproveitar as oportunidades de trabalho. Então, é a vivência, não é isso? E depois, o aprendizado que lhe era oferecido. Então, quais foram os espíritos
que nessa parte, não é? Trabalharam ajudaram, ampararam André Luiz. Nós temos Dona Laura, que era mãe de Lísias, que foi o enfermeiro de André Luiz, lá no hospital, quando ele foi internado. Temos o ministro Clarencio, que era o seu, vamos dizer, tutor espiritual na colônia, porque ele estava lá apenas por uma validação de Clarencio. E também temos ainda Narcisa, que era enfermeira do Ministério, não é? Das câmaras de retificação, aliás, e Paulina, que foi uma visita que esteve lá participando e que também traz lições importantes para André Luiz. E aí nós vamos ver o seguinte: eu chamei essas lições que nós vamos trazer agora de lições preciosas. Por que eu chamei de lições preciosas? Eu chamei de lições preciosas porque nós vamos ver que elas são importantes, nós reflitamos e apliquemos na nossa vivência como trabalhadores na casa espírita e na convivência com os nossos companheiros de trabalho. O que foi oferecido para André Luiz cabe perfeitamente na vida de cada um de nós. E aí nós vamos começar justamente recordando aquela reunião, aquela entrevista, aliás, que André Luiz solicita a Clarencio porque ele quer trabalhar. Ele vai lá pedir trabalho a Clarencio. Mas antes dele conversar, todos nós sabemos, quem lê o livro se lembra, que tinha uma senhora que foi na frente dele. E essa senhora, na realidade, não é, vai pedir um auxílio, vai pedir uma autorização a Clarencio para ela passar a ser uma espécie de mentora dos seus filhos que estavam encarnados. E aí, Clarencio pergunta para ela, depois de fazer várias perguntas, pergunta para ela quantos bônus horas ela tem. E ela disse que tem 376 bônus horas. E ele diz: minha irmã, você está aqui há 6 anos em nosso lar e só tem 373 bônus horas. E ela então começa a se explicar. E ele diz: olha, minha irmã, vá, participe, volte para uma colônia de refazimento e depois você retorna. E aí André Luiz já ficou, não é, botando as barbinhas dele de molho, se ele tinha barba. Então, quando ele começou a falar com Clarencio disse logo a ele: o que você quer é trabalhar aqui como médico, não é? Entretanto, é preciso entender que para se envolver na tarefa do bem, trabalhando em benefício de todos, nós precisamos ser dignos desse auxílio. A medicina da terra não é a mesma medicina do mundo espiritual. Vá, conheça os ministérios e depois você escolhe o que é que você vai fazer. Então, ele já começa a receber as lições desde o momento em que vai pedir trabalho. O que acontece conosco, muitos de nós, quando já vamos para a casa espírita pensando que a gente tem que fazer esse e não aquele trabalho. E às vezes nós não estamos em condições de fazer. E aí,
nós vamos encontrar depois ele, André Luiz, lá na casa de Lísias, e lá na casa de Lísias vai encontrar o aconselhamento de Dona Laura. Dona Laura, a mãe de Lísia, vira-se para André, não é? E vai levar para ele ensinamentos de vivência e convivência e formas dele se adaptar e também de buscar o trabalho naquela colônia. Então, o que é que ela diz para ele? Ela diz assim: a primeira coisa é que nós temos que nos lembrar da passagem do amai-vos uns aos outros. Então, o primeiro ponto é esse, é a questão do amor. O amai-vos uns aos outros é assim, o balizamento fundamental de qualquer atividade, tanto de vivência como de convivência. E aí ela vira-se para ele e fala que há uma necessidade dele buscar o amor como alimento das almas. O que é o amor como alimento das almas? Ela diz que o gesto afetuoso, a conversa amiga, o entendimento, vai criando ao nosso redor aquilo que ela chama o círculo de simpatia. Então, esse círculo de simpatia vai fazer com que nós comecemos a trabalhar os valores fundamentais na regra da convivência e da convivência. Porque se todos nós precisamos do outro para crescer, o amor ao próximo, não é? Os laços de amizade entre si são muito importantes. Então é esse círculo de simpatia, esse círculo de amizade, que é a partir da fraternidade, da compreensão, da aceitação da diversidade. Que ele precisava sair do espírito de investigação. Porque como André Luiz, aqui na Terra, foi um grande pesquisador, o espírito de investigar, de observar, de ver as coisas, estava muito presente nele. E ela, então, chama atenção para ele esquecer isso. Porque esse espírito só deve se manifestar, como ela diz, após o espírito de serviço. Primeiro é preciso vir o espírito de serviço, para que depois a gente possa investigar as atividades alheias, porque aí nós teremos condições de oferecer o amparo, o suporte que o outro precisa. E por outro lado, com relação ao trabalho, há uma necessidade dele ser da humildade, aceitando qualquer tarefa como uma tarefa digna e importante dentro do conjunto das necessidades do trabalho daquele local. Então, essa humildade, ela diz, precisamos não esquecer que Jesus, que foi o maior trabalhador na terra, não desdenhou do serrote pesado da carpintaria. Então, o espírito de serviço tem que vir antes da investigação. O trabalho digno, que não é? Que vem a partir do merecimento indispensável, porque quando você trabalha numa casa espírita, e isso é muito importante que a gente veja, não é? Com esse espírito de serviço, nós teremos os merecimentos que tanto nós falamos, tanto da espiritualidade, que vai ver em nós, cada um de nós, o trabalhador compromissado, como também os próprios irmãos encarnados, não é? Os nossos companheiros, começam a nos respeitar
pelo trabalho que nós desenvolvemos. E passamos, então, muitas vezes sem sentir, a sermos exemplos para os companheiros, principalmente os companheiros mais novos. E é claro que é preciso que quando estamos vivendo o amai-vos uns aos outros, aí sim nós estaremos consolidando os laços de amizade. E mais uma coisa interessante que Dona Laura fala, que é uma frase que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que trabalho digno concede direitos novos. O que é isso? Todos nós pedimos ou rogamos, temos necessidades espirituais e rogamos e pedimos aos espíritos amigos que nos amparem. Eles nos ajudam, em nome de Jesus, eles nos ajudam, nos amparam. Mas a gente precisa ver como é que estão as nossas mãos. As nossas mãos estão vazias? Nós estamos realmente oferecendo alguma coisa de nós para o trabalho? Ou só estamos na casa espírita como aqueles que só estão para receber? Portanto, precisamos saber que o trabalhador digno tem direitos novos dentro da espiritualidade. Então, nós estamos vendo aí quantas lições importantes Dona Laura oferece a André Luiz e que são importantes e semelhantes ao que se espera de um grupo de vivência espírita. Humildade, serviço digno, também criar um círculo de simpatias, que às vezes a gente está na casa pela nossa maneira de ser, acabamos nos tornamos antipáticos para muitas pessoas. E é claro que os valores morais do Evangelho e da doutrina espírita nos permitem, sim, termos um grande círculo de amizades junto aos nossos irmãos dos centros espíritas, do nosso centro espírita onde atuamos. Mas as comparações continuam e as lições também. E aí nós vamos ver uma outra lição agora. Quem é o professor, vamos dizer assim, é Lísias. É a questão das divergências. Então, as divergências, nós sabemos que elas são muito comuns na convivência em grupo. Quem convive em grupo já sabe que existem divergências. E por quê? Porque nós somos diferentes, nós pensamos de forma diferente, nós somos criaturas singulares. Consequentemente, as divergências devem ser encaradas como naturais. E quem diz isso é um espírito chamado Batuíra, naquele livro Conviver e Melhorar. Lá naquele livro Conviver e Melhorar, Batuíra vai nos falar justamente sobre essa questão das divergências. E, meus irmãos, uma das coisas que a gente vê, que essas divergências na casa espírita aparecem em todos os níveis da casa de trabalho. Desculpe. Mas ela é muito difícil quando ela aparece entre os gestores administrativos. Entre aqueles que dirigem uma casa. E aí é que Batuíra vai conversar conosco, dizendo que é preciso que a gente entenda que as divergências devem ser consideradas como naturais. Porque isso faz parte da nossa vivência reencarnatória, da nossa diversidade. Mas ele diz o seguinte: podemos divergir
Porque a divergência, muitas vezes, traz crescimento, traz variedade de pensamentos, de ideias. Você tem uma ideia, eu tenho outra ideia, as nossas ideias podem se casar e sair uma terceira ideia bem melhor. Desculpe. Então, o que ele diz é que nós não podemos dissentir. Divergir, sim. Dissentir, não. O que é dissentir? Dissentir é criar a dissensão, a ruptura, a separação, o aborrecimento. E é claro que essa ruptura e essa desunião que acontece com a dissensão pode acontecer pela imposição de alguns, pelo autoritarismo de outros. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa casa espírita com relação à vivência e convivência, a questão das dissensões e não das divergências. E aí, Lísias, que era o enfermeiro de André Luiz, vai nos dizer o seguinte, que as dissensões, as divergências acontecem muitas vezes porque nós não sabemos nem falar e nem ouvir. Por isso é preciso saber falar e saber ouvir na nossa relação de convivência com o outro. Porque não é? Nessas nossas expressões de fala, se nós realmente prestarmos atenção ao que o outro diz, a nossa compreensão vai melhorar bastante. Se nós ouvirmos antes de falarmos, pensarmos antes de dar as respostas, é claro que vamos evitar muita confusão e muito problema em nossos ambientes de vivência e de convivência. E principalmente nos nossos grupos. E aí, ele vai mais adiante, dizendo que, para tanto, nós precisamos desenvolver a questão da espiritualidade, não é? Porque essa convivência, para ser uma convivência fraternal, é preciso que a gente desenvolva uma união sincera entre todos os participantes. Meu irmão, união sincera. E como é uma união sincera? É quando os pensamentos se congregam, se entrelaçam, e eles vão formar, então, uma força viva, onde cada um vai sustentar o outro. É isso que Dona Laura anteriormente chamou de alimento da alma. O amor, alimento da alma. Porque alimenta. Se vocês lembrarem certas situações de vida de vocês, quando nós estamos, porque também isso acontece comigo, quando nós estamos fazendo um trabalho com todo amor, com todo carinho, não é? Com todo entusiasmo, a gente esquece de comer. A gente Jesus, chame Rafael e Rafael. Por quê? A gente chama, a gente vai ver lá, então. Vocês estão me ouvindo? Não, aí eles não vão falar. Não? Não, peraí. Será que acabou o tempo? Não, são 50 minutos, o tempo não acabou. Peraí. Pergunte se estão vendo. Já pergunte a eles. Vocês estão me vendo? Ok? Estão vendo? Não. Então, continuemos. Foi porque deu um tilt aqui. Vamos continuar. Então, esse desenvolvimento, não é como eu estava dizendo a você, nós ficamos revigorados, nós ficamos alimentados, certo? E é claro que essa alimentação em nós vem justamente desses laços de união sincera, e isso traz para nós o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E aí nós refinamos
pensamentos através dessa unidade. E entramos, então, em sintonia entre os encarnados e desencarnados. E aí tem outro ponto que Lísias traz, que é o cuidado que nós devemos ter com o ambiente em que nós vivemos. Por que com o ambiente que nós vivemos? Porque são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos e as nossas atitudes que vão criar entre nós, vão criar uma energia, focos de energia que vão alimentar a todos e que vão trabalhar aquela ambiência. E quando saímos, quando estamos felizes, alegres, e quando saímos, estamos levando conosco essa alegria. E aí eu estou me lembrando aqui de uma situação nossa. Muitas e muitas vezes chegamos à casa espírita, não é, cansados do dia de trabalho, daquele esforço muito grande que lidamos no cotidiano, e aí chegamos, mas vamos ao trabalho, porque somos compromissados, e lá chegando, às vezes a gente diz, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar hoje, mas trabalha o tempo todo, e com esse trabalho conseguimos realmente melhorar o nosso tônus vital. Parece que a dor passa, o cansaço passa e nós saímos revigorados. E é muito interessante, por exemplo, eu tenho muitas experiências de fazer, por exemplo, palestra, estar gripada, às vezes até rouca, e chegar lá, não dá um espirro durante o tempo todo que estou fazendo a palestra. Quando termina a palestra, às vezes eu estou muito, mas muito, muito melhor. Então, Lísias traz todos esses ensinamentos para nós. E um outro ensinamento também importante que nós recebemos está ligado àquele de Narcisa, que era aquela enfermeira que estava ligada a André Luiz no trabalho das câmaras de retificação. Então, lá nas câmaras de retificação, a Narcisa também vai aconselhar o nosso companheiro André Luiz. E ela fala para ele daquilo que é o comportamento solidário. O que é o comportamento solidário que ela fala? Ela disse que é preciso que esse comportamento esteja sempre presente em todas as atividades que ele desenvolver. E, para tanto, ele precisa aceitar as diferenças, aceitar as deficiências, acolher o novo, procurando ajudá-lo, caminhar com o outro mais uma milha, ou seja, a compreensão, o entendimento do outro, e agir com humildade e compreensão ante a necessidade alheia. O que está atrasado assim? Então, verificamos, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante que Narcisa fala, é sobre acolher o novo. Acolher o novo. Na casa espírita, em muitas casas espíritas, e eu já tive a oportunidade de vivenciar uma coisa como essa, quando alguém novo chega à casa espírita, às vezes ele ele passa tempo sem ser conhecido, fica lá, não é? As pessoas não procuram. Agora está muito melhorando, porque já se falou tanto sobre isso, que as coisas estão melhorando. Mas o que a gente verificava era o seguinte, que muitas pessoas antigas não acolhiam o novo, o indivíduo novo na casa. Muitos, principalmente se esse novo vinha cheio de novidades. Os mais antigos acolhiam
com reservas e até mesmo com desconfiança e sem querer ajudá-los. Então, é preciso que se ajude, porque se sabe muito bem que se o novo pode trazer uma ideia interessante, algo criativo, são os antigos que conhecem realmente as necessidades maiores da casa. Por isso, é preciso, como ela disse, nós agirmos com humildade, com compreensão diante das necessidades alheias e buscando caminhar, ter acolhimento, caminhar com o outro mais uma milha, como diz Jesus. E com isso, com esse tipo de atitude, isso vai fazer crescer o bem e o progresso ao redor daqueles que assim o fazem. E, portanto, não é? O indivíduo se torna assim como o humus da terra, porque o humus da terra, na terra, faz o quê? Faz crescer as plantas ao seu redor. Então, o indivíduo que tem um comportamento solidário, ele, na realidade, vai ajudar, vai amparar, não é? Vai acolher os companheiros que chegam. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que estas são lições preciosas. Preciosas para todos nós que participamos de uma instituição séria. Sejamos colaboradores, sejamos coordenadores de atividades ou sejamos gestores da casa. Porque é preciso entendermos que todos nós que trabalhamos numa casa espírita, nós ensinamos, mas aprendemos, não é? E nós ensinamos e aprendemos através da vivência da doutrina e também da convivência. Então, é preciso que nós saibamos que todos que participam de uma instituição espírita, não é? Todos estão ali para trabalharem em conjunto, se ajudarem mutuamente, se acolherem em suas necessidades, não é? Porque é isso que vai fazer com que a casa cresça. Então, nós precisamos saber que é dessa forma, entendendo o nosso papel nesta casa que trabalhamos, que todos nós temos responsabilidade com qualquer tarefa que desenvolvemos. Tanto sejamos o presidente da casa, como o companheiro que ajuda em qualquer tarefa considerada mais simples, mas todas as tarefas são importantes. Aquele companheiro que bota água na reunião mediúnica, que chega antes, que arruma tudo, que bota o som para funcionar, é tão importante quanto o palestrante. Porque nós espíritas, temos ainda algumas fantasias com relação às ações que se desenvolvem, as funções que a gente exerce na casa espírita. Que é, por exemplo, achar que existe hierarquia de atividades numa casa espírita. Não existe. Existem funções de maior ou de menor responsabilidade, mas não de hierarquia. Tanto que algumas pessoas dizem assim: mas fulano é palestrante da casa, ele já está num grau mais avançado. Quem disse, meus irmãos? Todos são importantes nesse processo. Aninha, você está certo, Jesus? Está certo. Todos são importantes nesse processo. E outra coisa, todos responderão à espiritualidade pelo resultado do seu trabalho. Não é só os companheiros da casa que a gente responde também
ao mundo espiritual. Portanto, essa renovação do nosso comportamento, esse pensar sobre como, não é, nós estamos vivenciando na nossa casa, foi de grande importância. Esse texto, essa parte do texto do livro trazido por Sidney Aride, foi muito importante para nós, esse de vivência e convivência. E é muito interessante como ele finaliza, que exemplo ele traz para finalizar esse texto. Ele diz assim: é importante refletir sobre a mensagem de Paulina, sobre a renovação do nosso comportamento de vivência e convivência na casa espírita. Importante refletir sobre essa mensagem. Que mensagem ela traz? É a renovação do nosso comportamento. Ela diz o seguinte: ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão. Reparem, ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Isso é um verdadeiro, não é? Uma verdadeira agenda de trabalho, um verdadeiro manancial de comportamentos que nós temos a aprender para vivenciarmos bem as nossas tarefas na casa espírita. Meus irmãos, eu fiquei assim encantada com esse texto, porque ele trouxe para mim grandes reflexões sobre essa questão da vivência e da casa espírita, não é? Porque ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão é realmente muito, muito importante. Obrigada pela presença de vocês, e eu deixei um tempinho para que a gente possa, não é? Fazer, se quiserem fazer alguma pergunta, mas não, nós já estamos perto do nosso tempo, não é? Então, vamos, sim, fazer a nossa prece final. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado com vocês nesse momento de festa, de alegria, pela casa de vocês. E aí, meus irmãos, só nos resta agradecer ao Senhor por esses momentos de partilha, de troca de energias salutares, da presença amiga dos benfeitores espirituais, dos mentores desta casa. Permita-nos, Senhor, neste momento, nós vos rogar força, coragem e entendimento para todos nós que trabalhamos no movimento espírita, e principalmente para os nossos companheiros, trabalhadores do CETRASC, que neste momento, Senhor, eles sejam juntos sustentados pelas lições da espiritualidade superior, ajuntando conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão. Que Jesus
na sua infinita misericórdia, nos ampare e que o Pai Celestial esteja sempre conosco, hoje e sempre que assim seja.